inteira. Ok. Ok. Então, gente, eu separei aqui, tá, um assunto bem interessante para falar com vocês hoje, que eu acho que é algo que, né, um ponto de partida aqui, né, para vocês estarem pesquisando. Me confirmem, tá, se vocês estão vendo a tela. Tá dando para ver. Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre essa expressão, né, urbanismo tático. Então, uma coisa que hoje se vem muito ouvindo falar, né, é a micropolítica. Então, o que é essa micropolítica? Ela é o contrário, né, dessas grandes obras de engenharia, de tráfego, tudo. A micropolítica, na verdade, ela é o contrário disso. Né? Acho que ela está muito assim, fundamentada, né, naquele conceito de você pensar globalmente, né, mas agir localmente. Quer dizer, às vezes, um canteiro que você vai modificar ali pode ter, né, a capacidade de catalisar uma mudança muito maior, ou seja, pequenas ações, né, ações rápidas, curtas, que podem trazer, digamos assim, grandes ganhos, né, grandes mudanças a longo prazo. Então, até que foi uma questão do Enad ano passado, isso, né, sobre urbanismo tático. É isso, gente, urbanismo tático é isso. Até coloquei aqui o que a gente encontra muito isso em inglês, né, como sendo a, a definição, né, de urbanismo tático. Então, são ações, né, de curto prazo que geram mudanças a longo prazo. Né? Basicamente esse assim, o conceito, né, do urbanismo tático. Então, como vocês estão vendo aí, um enfoque para construir com intervenções e políticas de curto prazo, baixo custo e escaláveis, visando catalisar mudanças em longo prazo. Então, são geralmente ações de baixo custo, né? São geralmente coisas muito simples. Então, isso tem sido cada vez mais usado, né, em várias cidades no mundo, né, desde Brasil, Fortaleza, São Paulo, Nova York, enfim. Deixa eu só permitir aqui a entrada. Vamos lá. Olá, bom dia, Luana, bem-vinda. Então, vamos voltando aqui, tá, gente? Voltando aqui a falar um pouquinho do urbanismo tático, né? Então, isso é uma coisa que está bastante atual, tá? É um tema que tem se discutido muito. Então, mudanças de tráfego, por exemplo, né? Colocação, às vezes, de uma ciclofaixa, de uma ciclovia, nem que seja temporária, através de parcerias, tá? Podem estar inclusas nessa visão do urbanismo tático. Então, como eu falei para vocês, são projetos geralmente flexíveis, né? E que visam sempre promover metas de longo prazo relacionadas à utilização mesmo das ruas, né? A otimização do espaço público em todas as suas dimensões, certo? Então, são essas ações de curto prazo, como eu já falei, que geram mudança a longo prazo, né? De baixo custo e de pequena escala. Aí, gente, vocês reconhecem esse cruzamento? Alguém reconhece esse cruzamento aí? É no Dragão do Mar, não é não? Exatamente, ele é aquela esquininha ali que vai chegando ali no órbita, né? E você tem toda uma área de quadra, né, de praça. Isso aí, gente, é um exemplo de uma ação de urbanismo tático. Essa ação foi feita pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, né, em conjunto
com uma ONG, que é aquela ONG da Bloomberg Foundations, que trabalhou em Nova York também, que tem trabalhado em várias cidades por aí. Tá? Então, vocês estão vendo aí a pintura do piso, né? Toda essa pintura do piso aí que foi feita. Então, a gente observa que essa pintura do piso, o que vocês estão vendo aqui muito claramente? Não sei se vocês estão vendo aqui o meu mouse. Né? Olha só, gente, o quanto de espaço que eu tinha aqui para o automóvel. Tá? E, obviamente, que esse fluxo dessa via foi estudado. Né? Essa via, ela tem, principalmente no período noturno, tinha, né? Porque agora não está tendo. Mas tinha grandes aglomerações aqui em toda essa área, as pessoas que ficam conversando, encontrando os amigos, tomando alguma coisa. Então, essa via, esses trechos todos aqui que a gente está vendo aqui, eles são todos trechos que eles já tinham um grande fluxo, né? Um grande fluxo e uma grande aglomeração de pessoas. Então, o que a gente vê aqui, ó? Uma medida que vinha mais ou menos daqui até aqui, depois vocês podem medir lá no Google Earth, dá para medir bem direitinho. Agora ficou somente aqui uma pista para o carro, tá? Com mais essa outra pista aqui, que seria uma pista para um estacionamento temporário, subir, descer, né? Uma carga de descarga, um Uber. Então, a gente vê que isso aqui ficou bem mais condizente, mais equilibrado, o espaço do pedestre e o espaço do carro. E isso foi feito somente através da pintura de piso. Ou seja, isso aí foi feito basicamente só urbanismo tático. Alguém quer colocar alguma coisa? Falar alguma coisa? Tá. Então, nesse tipo de ação, gente, não tem grandes obras, como vocês podem ver aí, ó. Foram utilizados também vasos de plantas, tá? Para fazer o disciplinamento desses carros, né? Além da pintura. Outra coisa também que a gente vai observar aí, né, esse tipo de intervenção, você não vai gastar nenhuma hora, você não vai gastar nenhum saco de cimento. É uma coisa que é feita exatamente com materiais rápidos, né, com uma ação rápida e que tem uma flexibilidade maior para ser colocado em prática, né. Então, esse projeto foi chamado de Cidade da Gente, tá? Além da Praia de Iracema, foram escolhidos alguns outros locais da nossa cidade, tá? Aqui tem uma ampliação, deixa eu ver aqui alguns elementos, tá? De concreto para ajudar a fazer o disciplinamento dos carros. Aqui também vasos, tá? Que são colocados. Aqui uma amarelinha foi pintada. Olha só que interessante, né? Esse novo desenho. É um desenho muito mais acolhedor, muito mais interessante, né, para o pedestre e até mesmo para o veículo que está passando ali, que vai pegar uma pessoa, vai buscar uma pessoa. Você tem o local de parar, você tem aquela faixa que é a faixa mais de circulação mesmo. Tá? Ó, aqui mais uma vista de cima. Aqui é um parklet, né? Foi feito aqui por um dos comércios que está aqui. Também é um capítulo à parte, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante também, essa coisa do parklet. Tá? Isso aqui era uma barraquinha, mas que já foi retirada. Então, essa área aqui toda recebeu uma pintura lúdica, com várias brincadeiras infantis. Muito interessante. Aqui é a escola, né? Porto Dragão. Mais essa vista ali. Aqui é muito interessante você ver como
um sábado à tarde, um domingo à tarde, as pessoas podem usufruir do espaço, né? O mobiliário, ele é um mobiliário flexível, ele é um mobiliário que você vê que tem uma possibilidade das pessoas terem controle sobre o espaço. E assim, é até interessante se a gente for analisar a partir das dimensões do Kevin Lynch, né, que são aquelas 5, vitalidade, sentido, adequação, acesso e controle, tem várias coisas que estão relacionadas aí nessa pintura de piso, né, nessas ações de urbanismo tático. Você vai aumentar o sentido, porque as pessoas vão se conectar muito mais com esse espaço do que da forma como ele era antes. Simplesmente um asfalto totalmente inóspito, totalmente sem graça, acabou se transformando num espaço muito mais vivo, muito mais acolhedor. Então, você vai ter mais vitalidade, porque você vai ter mais pessoas também, além do sentido estar mais aguçado, a questão do controle, ela é feita através dessa pintura do piso também, então você está mexendo com a dimensão do controle, né? Você está mexendo também com a dimensão acesso, por quê? Porque o acesso se torna mais universal, né? Você pode, por exemplo, ter um brinquedinho aqui de criança, que a criança pode estar aqui brincando. Então, ele tem acessível para pessoas mais idosas e acessível também mais para os jovens. Então, olha só, eu já mexi com o sentido na conexão mental das pessoas, eu já mexi com a vitalidade. Por que a gente fala de vitalidade? Vitalidade é a capacidade que uma paisagem, né, que a cidade tem de suportar a vida. Então, assim, é muito mais seguro para as pessoas. Então, aumentou a vitalidade. Né? Então, eu aumentei a vitalidade, eu aumentei o meu controle, eu aumentei o meu acesso e eu também trabalhei a minha dimensão da adequação, tá? Que é forma e função. Então, se a gente pensar em todas as dimensões de performance do Lynch, que ele coloca lá, a boa forma da cidade, todas as dimensões estão sendo afetadas, né, estão sendo melhoradas, digamos assim, com esse tipo de ação. Tá? Veja aí como as pessoas estão aproveitando o espaço. Essas fotos são do jornal, tá, gente? Tribuna. Eu coloquei a referência lá no início. Então, ó, vocês veem que o mobiliário ele é bastante flexível também. A vegetação ela vai acontecer por meio de vasos, né? Então, até os mais velhos resolvem se arriscar a brincar um pouquinho, né? Então, isso é mexer com o sentido, né? Isso é mexer com a dimensão mental. É criar uma conexão mental. Esse senhor, ele se lembrou de quando ele era uma criança. E o urbanismo foi capaz de fazer essa conexão mental dele com esse lugar. Né? Aí era uma época de pré-carnaval, o pessoal ensaiando, né? Ok? Você já tinha ouvido falar no urbanismo tático? Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, queria ver algumas dúvidas, né, dos trabalhos de vocês. A gente está agora nessa fase de projeto, né? Eu espero que essa, essa aula de hoje, que a gente falou sobre urbanismo tático, possa ajudar um pouco, tá? Nos trabalhos. E assim, gente, lembrando que praticamente essa é a nossa última semana de aula, né? Porque nossas apresentações já vão acontecer na próxima semana. E eu queria muito que vocês trouxessem algumas dúvidas aí para a gente estar discutindo aqui. Alguém quer compartilhar aí o seu projeto com a gente, para conversar um pouco sobre isso? Como é que tá por aí? Vocês estão tendo dúvida em alguma daquelas plantas? A gente pode voltar para o roteiro também para apresentar alguma coisa.
Ei, Andréia, eu tô com uma Oi, dúvida Letícia. dessa aula, na verdade. Qual a Tá. diferença entre o urbanismo tático e a acupuntura urbana? Porque, tipo, eu achei basicamente a mesma coisa. Na verdade, Letícia, esse termo acupuntura urbana, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi em um livrinho do Jaime Lerner. Não sei se é a esse livro que você está se referindo, né? Ele é porque a professora de Espaço e Sociedade passou ele no primeiro semestre. Então, esse livro do Jaime Lerner, ele fala um pouco sobre essa questão da acupuntura urbana. Mas eu acho que a acupuntura urbana, assim, primeiro não existe acho que um fechamento assim total, né, desse conceito. Eu acho que é um conceito bem aberto. Né? Quer dizer, então, um, a acupuntura, que é uma coisa que eu pego lá na medicina chinesa, né, uma coisa que vem de um outro campo de saber, né, de um outro campo médico, biológico, para uma coisa, né, da questão do urbanismo. Então, assim, a acupuntura urbana, eu acho que no sentido, assim, eu entendo no sentido de ser pontual, né? Mas aí você vai mexer até com mais outras coisas, por exemplo. O Jaime Lerner, ele vai mexer muito com a mobilidade urbana, né? Com a questão dos transportes públicos. Então, assim, eu acho que a acupuntura urbana, ela também tem essa ideia de ter as ações pontuais, mas eu acho que ele é um conceito, assim, mais aberto, vamos dizer assim, tá? Porque, digamos assim, se eu criar uma determinada linha de ônibus com BRT, etc., isso para ele pode estar sendo considerado uma acupuntura urbana. Já nessa questão aqui do urbanismo tático, a gente está falando de ações, digamos assim, com um impacto, digamos que até a curto prazo é um impacto até maior, né? E com ações que envolvem poucos recursos, que não envolvem grandes obras, né? Então, na acupuntura urbana vai se trabalhar muito com pintura mesmo de piso, vai se trabalhar muito a questão da sinalização, né? Vai se trabalhar muito também com a comunidade, né? O envolvimento comunitário é muito importante também. Então, as pessoas vão participar muitas vezes desses processos, né? E acho que a acupuntura urbana ela é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais abrangente, tá certo? O termo ainda é um termo, digamos assim, que ainda vejo ele de forma mais aberta. A acupuntura, a urbanismo tático é muito específico, né? A gente está tratando aí dessa coisa, né? De ações de curto prazo que vão gerando mudanças. Por exemplo, Nova York, né? Não sei se eu tenho uma imagem aqui, mas Nova York é um exemplo, que começou ali na Quinta Avenida, você ter na Quinta Avenida, não, desculpa, na Broadway, era uma área ali que passava carro, né? Toda aquela região ali. E hoje, se a gente for olhar, é uma área que hoje é totalmente pedestrizada. E isso foi feito há pouco tempo atrás. Acho que foi mais ou menos 2008, 2010, por aí, né? Que foi feito, começou com uma pintura de piso, um mobiliário, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Vamos lá. Queria só mostrar aqui para vocês, tá? Essa região aqui, um, um ótimo exemplo, né? Ó. Vocês estão vendo aqui essa área que está aqui tracejada, gente, tá? Que está uma pessoinha aqui. Confirme aí se vocês estão vendo.
Dá pra ver sim. Tá? Gente, ó, há pouco tempo atrás, essa área toda aqui, ela era uma área que passava carro. Só que passava carro normalmente, né? Então a Broadway, ela vem até aqui, ó. Né? Que aqui é aquela famosa, o famoso cruzamento de Times Square que há pouco tempo atrás não era nem sequer uma praça. Né? Então, essa é uma região, tá? Que hoje ela é pedestrizada, mas há pouquíssimo tempo atrás, gente, ela não era, tá? Deixa eu sair aqui dessa. Então, ó, o que vocês estão vendo aqui, aonde vocês veem, tá? A linhazinha que tem essa pessoa aqui, ó, são streets limited to pedestrians, ciclistas, tá bem? Então aqui é só para ciclistas e pedestres, tá? E isso vai vir até aqui. Então, assim, é muito interessante a gente ver como uma alteração como essa, né, que é uma grande alteração, ela começou com o urbanismo tático. Isso dessa forma. Opa, acabei entrando foi numa loja, aqui, sem querer. Tá, só para vocês verem um pouco melhor. Não, acho que eu acabei entrando em outro lugar errado. Ó, que é legal que dá para a gente ver um pouco mais o mobiliário. Porque cada hora ele está de dia, de noite, enfim. Bom, com as fotos que as pessoas vão contribuindo, eu acho. Tá? Bom, mas isso aqui é mais uma coisa interessante, tá? Para vocês verem como essa questão do urbanismo tático vai realmente influenciar os espaços, né? Onde tem praticamente toda uma área aqui concentrada de pessoas que seria praticamente começa como quem não quer nada, como eu falei para vocês, uma ação de pintura, tal, colocação de um mobiliário flexível, e depois não tem mais como você retroagir. Então, uma vez que essa área aqui já está toda pedestrizada, não há mais como chegar e você voltar atrás, de voltar para aquela situação anterior, onde você tinha toda essa área com uma área de passando carros aqui, né, em todo lugar. Para ter um conceito muito interessante. Né? Ok, gente. O que mais, então? Acho que esse exemplo de Nova York é um exemplo bem legal, né, de como começou com o urbanismo tático lá. E essa ideia de que começa com essas coisas que são flexíveis e vai cada vez mais ganhando espaço. Né? Alguém quer mostrar alguma coisa do projeto, que está fazendo, quer compartilhar com a gente? Tá bom. Vamos combinar, gente, de separem umas dúvidas para a nossa próxima aula, né? Porque a nossa próxima aula é praticamente a nossa última aula, tá? Eu separei também para falar um pouquinho aqui para vocês, tá? Para ir assim, eu estou trazendo alguns temas, gente, nessa reta final, né? Que são possíveis inspirações para vocês, tá certo? Que são ideias de projeto também, né? E assim, não poderia a gente passar o semestre sem falar, tá?
Eu não poderia passar o semestre sem falar em uma das grandes arquitetas paisagistas, né, do nosso país, que é a Rosa Grana Frias. A Rosa tem projetos no Brasil inteiro. Ela tem um trabalho belíssimo, sempre com muita sensibilidade, com todas as questões da natureza, da arquitetura da paisagem, certo? E eu trouxe aqui para vocês, para mostrar hoje, dois projetos, tá? Um na cidade de Belém do Pará, que chama Mangal das Garças, é uma área bem interessante, uma área linda, lá da cidade de Belém, que fica próximo ao centro. É uma área de mais ou menos umas 4 quadras, como vocês estão vendo aí, né? Uns 40.000 metros quadrados, tá? Bom, esse é um mapa animado, né, do local lá, do Mangal das Garças. Mostro para vocês aí um pouquinho do horário de funcionamento, né, que é de terça a domingo, que lá tem um restaurante, tem uma torre, tem um museu, tem um borboletário. Então, tem um programa bem interessante, tá? Aqui é uma ampliação, né, de uma maquete eletrônica, do tipo SketchUp. Vocês veem aí, tem uma área de estacionamento, né, e várias áreas aqui para serem exploradas pelo visitante. Borboletário, tem essa grande torre. Interessante toda a forma como a Rosa Grana conduziu esse projeto. Na verdade, ele não ia ser uma área assim tão preservada, porque aqui tinha uma área que estava. Essa área aqui, a vegetação já estava degradada, e na verdade, ao invés de aproveitar para botar coisas diferentes, né, trazer um paisagismo, digamos assim, exótico, o que foi a ideia da Rosa Grena? Ela, a primeira ideia, a primeira proposta dela para esse parque, né, do Mangal das Garças, foi exatamente a recuperação dessa mata ciliar. Então, ela criou um acesso, porque as pessoas têm que ter o acesso à água, mas a primeira coisa que ela foi atrás de fazer foi a recuperação dessa mata ciliar. A implantação no coração de Belém, ao lado do Arsenal da Marinha, e em meio à inusitada paisagem do Aningal, que é essa vegetação típica no mangue local, essa vegetação que ela buscou recuperar. O Mangal das Garças, ele vai exatamente contribuir com essa reintegração, né, da orla. Olha só que interessante, né? Aí vocês podem ver como ela trabalha de uma forma muito bacana com a água, como são criadas sombras, né? Fontes, passarelas, decks, tá? Pergolados, caminhos de piso, caminhos de grama, pontos de vegetação. Então, ela trabalha com grande maestria essa questão da arquitetura da paisagem. Tá? Ao mesmo tempo, também, ela consegue trabalhar muito bem com os elementos geométricos, os elementos orgânicos também, né? Você vê que há aqui uma conversa, né, entre o geométrico e o orgânico. E aqui as pessoas estão no mirante, admirando. A área conta com restaurante, tá? Como eu já falei para vocês. Todas essas áreas de tech, fontes. Também há uma área de berçário dos pássaros. E trouxe também para mostrar para vocês esse outro projeto da Rosa Green Glias, que fica lá em São Paulo. É o Parque da Juventude. É um parque também grande, é um parque também muito bonito, onde mais uma vez ela soube trabalhar com maestria essas questões da geometria, né, da dureza de certos materiais, como é o caso aí do aço, que vocês estão vendo, essa passarela de aço, com a contraposição dos elementos orgânicos. Tá? Essa é a localização do Parque da Juventude. Vocês observam que ele fica próximo
há duas estações de metrô, né? A estação Santana e a estação Carandiru. Então, gente, tem esse nome Carandiru, né? Vocês já devem estar se lembrando aí, mas Carandiru era um presídio, isso mesmo. Esse parque foi uma parte dele construída na área onde foi o presídio Carandiru, que foi demolido após um grande incêndio. Tá? Ele é um complexo cultural recreativo, que ele está situado na parte desativada do complexo penitenciário do Carandiru, tá? E ocupa uma área bem grande, como vocês estão vendo aí, são 240 mil metros quadrados. Hoje ainda funciona o complexo penitenciário, uma prisão feminina ainda funciona ali, vizinho ao parque. Tá? Além de ter o complexo penitenciário, o parque conta também com uma grande biblioteca, né, que fica na entrada. Vocês vão ver um pouco melhor nas outras imagens de implantação. Gente, essa é a planta de implantação do parque, tá? Como vocês estão vendo aqui, esse é um parque enorme, que ele possui várias frentes, tá? Tem essa frente aqui para a Avenida Zaquiná, tem essa, aliás, essa é a Zaquiná, tem essa frente aqui que é um pouco menor, né? Aqui ele vai dar fundos, né, com alguns lotes, e tem umas outras frentes aqui. Então, aqui já faz parte do complexo penitenciário feminino, onde estou passando aqui o meu mouse, tá? Essa parte aqui da frente que vocês estão vendo, tá? Dessa frente que eu considero a principal, porque a estação de metrô, estação Carandiru, ela já sai aqui nessa área, tá? Então, aqui você tem uma grande biblioteca, que é a maior biblioteca do estado, creio eu, biblioteca da cidade de São Paulo, tá? Tem toda essa área aqui, um pavilhão de entrada no parque, e a partir daqui eu vou alternando. Tenho essa área de anfiteatro e tenho algumas áreas de bosque aqui. Algumas áreas mais abertas, outras áreas mais fechadas, né? Uma área aqui bem fechada de bosque. Então, o parque é como se ele fosse todo setorizado, né? Uma área de vegetação mais fechada, uma área de vegetação mais aberta, aqui uma área mais institucional, né? Com a forte presença da biblioteca. E esse setor aqui, gente, ele é um setor mais esportivo, tá certo? Até aí tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim, professora. Joia. Então, como eu estava falando para vocês, é interessante da gente observar isso, tá? O parque, ele é todo setorizado. Então, tem essas quadras aqui, tem que é uma área mais esportiva, ó, aqui tem uma grande pista de skate também, então contempla vários esportes, aqui eu tenho uma quadra maior, tá? E ele tem vários elementos também da arquitetura da paisagem que vão fazendo essas sucessões, certo? Aqui a implantação, mais uma vez, para vocês perceberem, ó, dividido em A, B, C, D e E. A é a área esportiva, tá? B é esse parque central. C, como eu falei para vocês, é um institucional, porque ele é marcado pela presença de uma instituição educacional, que é a biblioteca, né? D é uma área de preservação permanente, e esse letra E aqui é uma muralha, que foi exatamente em cima dessa muralha que a arquiteta propôs aquela linda passarela de aço que eu mostrei para vocês, certo? Olha só que um detalhe importante também, gente, que eu não poderia esquecer, é que aqui passa um rio, tá? Um córrego. Olha o desenho à mão, gente. Não é bonito o desenho à mão? Vocês estão vendo que tem algumas diferenças, né, nesse desenho. Para isso, a posição das quadras está diferente, ó. Ela mudou ali, foi dando essa inclinação para ficar norte e sul,
né, para ter o leste-oeste aqui, para melhorar a posição das pessoas na quadra. Olha só, a área de preservação aqui continua, algumas coisas aqui ficaram diferentes também. Mas eu estou fazendo questão de mostrar o desenho à mão para vocês, porque eu acho também que o desenho à mão fica muito interessante também, né? Vocês podem estar vendo aí. Mostrando o Carandiru, né, que foi feito lá em cima. Então, ele é um parque ecumênico, tem essa escultura aqui, que é como se fosse representando todas as religiões. Essa é uma área que foi feita uma espécie de memorial para relembrar o Carandiru. E as pessoas sobem para bater fotos e tudo. Inclusive, muita gente que eu mostrei o projeto no semestre passado falou para mim de uma série, que eu nunca assisti essa série, mas é um 3%, é 2%, eu não sei. Mas sei que essa série tem várias cenas que foram filmadas aí. Não sei se alguém assistiu essa série. Ou é 2%, ou é 3%, uma coisa assim. A área da pista de skate. Um boulevard que leva um canto ao outro do parque. Uma alameda principal. Né? As quadras são separadas apenas por essas grades altas, porque em nenhum momento a Rosa queria que ficassem as... Encontrei isso em YouTube. Em nenhum momento a Rosa queria que ficassem as quadras fechadas, para não relembrar nada de prisão. Tem muito projeto, gente. E é, sem dúvida, uma das maiores, um dos nossos maiores nomes aí do paisagismo. Tá? Então, bom, se vocês não tiverem mais muita coisa para perguntar, eu quis trazer esses dois projetos dela, quis falar um pouco hoje também sobre o urbanismo tático, tá? Quem chegou atrasado na aula, eu vou já postar para vocês poderem ver a aula na íntegra. Gente, pelo amor de Deus, me tragam dúvidas na próxima aula, porque é praticamente nossa última aula antes das apresentações, né? Então, eu vou estar também com mais algumas coisas para mostrar para vocês, vou estar sempre trazendo novidade, mas eu quero muito ver as dúvidas de vocês, quero muito poder contribuir em alguma coisa com os projetos, tá joia?